Eu tô aqui na Cotoxó 337, na frente do Clube de Regatas Cotoxó, onde os torcedores entravam para assistir o espetáculo Jogando no Quintal, nas suas primeiras apresentações. Vou falar hoje um pouco que momento que eu estava da vida e o que me levou a criar o espetáculo Jogando no Quintal. Em 2000 e 2001 foi quando eu comecei a morar nessa casa e eu tinha um desafio. Olá, tudo bem? O aluguel dessa casa eu não tinha condições de bancar ele sozinho. Então eu tinha um desafio. Venho para essa casa e tenho que transformar alguma coisa que eu faça nessa casa como fonte de renda para poder pagar o aluguel. E a primeira coisa que veio, eu como ator, eu falei, putz, eu vou fazer da minha casa um teatro. Então eu falei, mas como assim, teatro, palco e tal? E teve um espetáculo que me inspirou, que foi um espetáculo onde o ator Celso Fratesi fazia, chamado Tamara. Era um casarão, onde cabiam acho que 40, 50 pessoas, e a gente escolhia o personagem que a gente queria seguir. Por exemplo, tinha um personagem que ia pro banheiro, depois ia pra sala, depois ia pro quarto, e no final, todos esses personagens, o público se encontrava num grande jantar para 40 pessoas, e aí a gente ia ver um desfecho dessa história. Eu falei, ótimo, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar as pessoas e a gente vai fazer esse espetáculo itinerante na minha casa. Tá. Inclusive assim, era aqui que os torcedores pagavam para entrar no espetáculo. Aí tinha um palhaço recebendo, inclusive vem aqui, era aqui também que entrava, né, depois de pagar, pagava-se R$5. E aí tinha um segurança que revistava e tal, né? E entrava por aqui. Aqui era interessante que eu colocava uma placa escrito aqui fisioterapia. E aqui diretoria. Aqui tinha a programação dos torneios que tinha no Clube de Regatas Cotoxó. Inclusive era interessante que as pessoas vinham aqui e não sabiam que era minha casa. Eles tinham certeza que era um Clube de Regatas Cotoxó. Aqui era o primeiro bar que a gente colocava e aqui camisas para vender, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o quintal, calma aí. Vou te falar agora o momento que eu tava desesperado. Porque era o seguinte, sabe aquele momento que o mundo está dizendo não, 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 o que você está fazendo não está rolando? Porque nessa época eu estava com um espetáculo, por exemplo, chamado Cômicos e Curtos, e num mês de temporada eu tive que cancelar 3 vezes o espetáculo por falta de público. Isso é um terror, né, para um ator, não ter uma pessoa para te assistir. Vem aqui, vamos ver o quintal aqui. As pessoas não divulgavam o meu espetáculo porque até então, para os jornalistas, para a mídia, não era conhecido dentro do que eles estavam esperando de pessoas conhecidas para divulgar. Patrocínio nem pensar, né? Eu não era um ator de televisão que possa ser atraente para um patrocinador dentro da perspectiva deles de patrocinar. É aquele momento que o mundo está dizendo, pera, desencana do seu sonho de viver da sua arte, viver do seu ofício, coloque esse sonho na gaveta, tranque e nunca mais abre, aí entra o portal das frustrações, né? Então eu estava num momento extremamente desesperador. E foi nesse período que eu trabalhava já há 3 anos com os Doutores da Alegria, conheci o Márcio Balas, e a gente sempre quando acabava de trabalhar no hospital, ele era minha dupla no hospital, a gente trabalha, mas como a gente consegue criar um treinamento que a gente possa melhorar no trabalho dos palhaços em hospitais, né? A questão do que juntava o palhaço e o improviso, como é que a gente pode melhorar isso? Um dia desses, a gente, há 2000 para 2001, ele veio aqui em casa. Às 5 da tarde, saiu do hospital, veio às 5 da tarde aqui, começamos a conversar e eu comecei a falar sobre os meus desejos, da minha necessidade de transformar minha casa em um teatro para ter renda para eu pagar aluguel. E ele falou de uma experiência que ele tinha acabado de voltar da Europa e viu uma coisa, um espetáculo de teatro chamado Match de Improvisação. O que é Match de Improvisação? Eram palhaços, eram improvisadores só, de equipes, dentro de um cenário de um ringue de hóquei, onde o público sugeria títulos e você improvisava, e aí o público dizia qual era a melhor improvisação, e aí marcava-se um gol. Quando ele falou isso, juntando com a minha necessidade de teatro, foi muito forte e assim singular, e até difícil ter um momento na minha vida que foi tão potente. A gente foi das 5 da manhã até as 5, das 5 da tarde até as 5 da manhã, numa frequência criativa
de insights. Na verdade foi uma evolução, onde foi nesse período que a gente criou o espetáculo Jogando no Quintal, estruturou o espetáculo Jogando no Quintal, dizendo, o público entra por aqui, vai ser jogos de improviso. Foi impressionante esse momento, desse encontro potente que eu tive com o Márcio Bala. Para colocar isso em sonho, já que se tratava, o que era o Jogando no Quintal? Jogo de improvisação de palhaços. 2 equipes, o juiz, um músico, o público ia sugerir títulos, você improvisava e o público ia determinar qual a melhor improvisação para marcar um gol. Se tratando de um time de futebol, então precisamos de jogadores palhaços. E aí a gente foi chamando palhaços, que a gente admirava muito, e a cada entrada de cada palhaço, impressionante como cada um agregou a essa ideia e fez o Jogando no Quintal ser o que é, através de todas as pessoas que fizeram parte desse O público estava aqui, aí tinha essa pitangueira que ficava entre o público e o gramado. Na verdade não tinha esse gramado, era uma grama sintética. O músico ficava aqui, Manjerecão, Eugênio, 3 jogadores de um lado, 3 de um outro, quase caí com um castiçal aqui. Aqui era o camarim, e o público ficava lá. Então aqui eram os jogadores e o público ficava aqui, ó. Imagina nesse lugar pequenininho, 70 pessoas. Aqui não era ainda uma porta, era uma janela. Era uma loucura. Na entrada tinha até fogos de artifício. E a gente ficou 1 ano ensaiando, treinando, para que a gente pudesse estrear em outubro de em julho e agosto de 2002, quando a gente teve a estreia. E aí, para falar do que aconteceu com toda essa ideia chamada Jogando no Quintal, eu vou mostrar para vocês uma sucessão de vídeos que eu acho que ele diz muito mais do que eu ficar falando sobre dentro de uma ideia, que eu falo que metaforicamente a ideia do Jogando no Quintal é um monte de malucos, palhaços, que se encontraram metaforicamente e falaram assim, vamos jogar imaginação, vamos ser bom em imaginação, vamos treinar a imaginação. Então acho que para mim, esse encontro desse palhaço simboliza isso. Um monte de palhaços malucos que queriam ser bom em imaginação metaforicamente. Eu vou mostrar esse vídeo e eu acho que ele diz muito o que foi o jogo e o que é Jogando no Quintal. É maravilhoso, é pura improvisação, talento. Dá uma olhada. E os caras são bons nisso. Tava chamando a atenção de todo mundo, vamos ver? Olha lá. Jogando no Quintal. Jogando no Quintal! Jogando no Quintal. Jogando no Quintal. Jogando no Quintal. Jogando no Quintal. Começou a formar fila aqui na porta. O quintal dessa casa ficou pequeno, eles passaram para um quintal maior, que ficou
ficou pequeno também. E hoje em dia os caras lotam todo final de semana um teatro de 500 lugares com as apresentações de improvisos de palhaços. O nome desse fenômeno? Jogando no Quintal. Vamos conhecer agora o dono do quintal original. Jogando no Quintal foi para mim um divisor de águas. Eu não posso falar quem eu sou hoje sem o Jogando no Quintal. O Jogando no Quintal foi um portal. E nos próximos vídeos eu vou mostrar o que aconteceu com esse quintal, como é que está o quintal hoje, as histórias que vieram a partir dessa ebulição, desse movimento que o Jogando no Quintal gerou para a cidade de São Paulo, para o Brasil, um movimento de improvisação, um movimento, na verdade, mais do que também, além da improvisação, é a possibilidade alternativa, já que não te dão recursos, de você não entrar em desespero e deixar seus sonhos na gaveta. E sim, se você tem um quintal, se você tem um espaço, faça. Então, nos próximos vídeos, o que aconteceu com esse quintal a partir de Jogando no Quintal.